Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Marcos. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Todos acharam? E quem não achou pode falar misericórdia? Eu estou falando misericórdia para mim mesmo. Amém. Antes de fazermos a leitura, vamos orar. Deus maravilhoso, é agradável estar em Tua presença, é agradável estar reunido neste lugar entre amigos e irmãos, é agradável, Senhor, estar neste lugar cantando louvores, adorando o Teu nome, é agradável, Senhor, poder estar aqui expondo a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é verdade, Senhor, para todos aqueles que têm um coração aberto para recebê-la. Que cada um de nós, Senhor, assim mesmo eu que estarei aqui à frente dessa palavra, eu possa estar com o meu coração aberto para que essa palavra venha me trazer esperança em um mundo cheio de desesperança. Trabalhe em nossos corações, Espírito Santo de Deus. Esse ambiente aqui é Teu. Esse ambiente aqui é proporcionado para Ti, para a exaltação e engrandecimento do reino de Deus. Manifeste-se no meio de nós, trazendo aquilo que o Pai deseja para cada um de nós, que possamos sentir a Tua presença poderosa, Senhor, falando aos nossos corações nessa noite, assim como aqueles que estão aqui, com aqueles que também, que um dia estará ouvindo essa mensagem através da internet, que ela possa ser uma bênção, um canal de bênção do reino dos céus para aqueles que estão perdidos e desiludidos neste mundo de pecados. Assim nós oramos, crendo que Tu nos ouves e que Tu nos abençoa desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. A leitura de Marcos capítulo 5, 25 nos fala: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, em nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Até aqui, amados, pode se sentar, por favor. O título dessa palavra é: Eu creio em milagres. Creio que todo cristão ele deve crer nos milagres que o Senhor Deus operou nesta terra, manifestando que o reino de Deus para todos aqueles que andavam em trevas, para poder ver a grande luz do Senhor brilhando na vida de cada um, aquele que compreendesse o sentido do ministério do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nós que estamos hoje nesse lugar, compreendemos o sentido do milagre, dos milagres que o Pai manifestou através de Jesus Cristo aqui nessa terra. E se podemos dar uma definição para a palavra milagre, diríamos que a palavra milagre é o fruto da fé em meio às dificuldades da vida. O milagre é o fruto da fé em meio às dificuldades da vida. Qual de nós aqui que nunca passou por dificuldade nesta vida? Qual de nós aqui que nunca precisou exercer a sua fé, nos prostramos,
nos jejuando, orando, clamando a presença do Senhor para que Ele viesse até nós e viesse intervir em nossas questões pessoais. Creio que cada um de nós aqui já teve uma experiência dessa com o Senhor. Salmo 77, versículo 4 diz: Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito o quê? Notório o teu poder. O que este salmo quer nos dizer? O que a palavra do Senhor quer nos dizer através desse salmo, do versículo 4? Todas as vezes que os nossos recursos acabam, Deus começa a operar. Um líder cristão da década de 50, chamado White Mani, ele vivia na China perseguida, na China onde havia perseguição do cristianismo, e ele era um líder cristão naquele país, e ele disse uma frase: se Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele nos coloca em uma situação difícil, e se Ele quer realizar um grande milagre, Ele nos coloca em situações impossíveis, porque é no impossível que Deus age. Quando nós vemos a mão de Deus operando em coisas no qual nós falamos: isso é muito fácil, isso já conquisto com a força do meu braço. Mas quando nós estamos em questões difíceis, a qual várias vezes já ouvimos dizer: não tem jeito para este negócio, não tem jeito para a sua vida em determinada posição que você se encontra, aí nós nos prostramos diante de Deus, choramos, lamentamos, e Ele vem com a sua provisão e opera o milagre na vida de um homem que se encontrava o quê? Desesperado. Lucas, capítulo 18, 27 diz: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então nós, como servo do Senhor, temos que sempre estar crendo na provisão do Senhor sobre nossas vidas. Nós verdadeiramente temos que crer na provisão do Senhor diariamente, assim como Ele coloca o nosso pão de cada dia sobre a nossa mesa, assim como Ele nos concede a vida. A vida é um dom de Deus, a vida é um milagre de Deus nas nossas vidas, principalmente para nós que nós cremos na morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos que crer que nós somos o milagre na mão do Senhor. E o mais interessante, que todo milagre, ele tem uma história como pano de fundo. Já reparou isso? Se você pegar todas as histórias bíblicas, todas elas têm uma história que ocorreu até que aquele milagre acontecesse na vida daquele herói da fé. Se olharmos para José, nós poderíamos dizer que ele teria uma vida toda desgraçada, mas Deus, de maneira poderosa, operou na vida dele, mesmo com ele sendo lançado em prisões, mesmo com ele sendo desprezado pelos seus irmãos, deu-se um plano de quê? De salvação, não somente para ele, mas também para a sua família, para os seus irmãos. Se olharmos a libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito, nós veremos toda a história, todo o pano de fundo, desde Abraão, onde Deus falou para Abraão que a sua semente, que a sua descendência passaria 400 anos de escravidão no deserto, mas a maneira que Deus operou o milagre na vida do seu povo, na vida dos israelitas, foi tremendo, a qual fazemos menções até o dia de hoje, com a abertura do Mar Vermelho. Pois o mesmo Deus que operou milagres no passado, Ele ainda opera hoje, nos dias de hoje, na vida de todos aqueles que se colocam em sua mão. Marcos 16, 17, os sinais seguirão todos os que crerem no meu nome. É o mandamento do Senhor, é a promessa do Senhor para a vida de todo homem que coloca a sua fé nele. Pois com poder e autoridade, o que Deus fez para mostrar o seu poder e os seus milagres? Ele acalmou o mar vermelho, acalmou o mar tempestuoso, ele expulsou os demônios
do homem gadareno, ele deu vista aos cegos e também operou o maior de todos os milagres, como acabei de mencionar. Ele nos concedeu salvação através da sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Por isso que nós, como cristãos, como servo de Deus, temos que crer em milagres. Nós temos que ter fé e crer que o impossível de Deus acontece na vida de todos aqueles que declaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei qual a necessidade de cada um de vocês que estão aqui na noite de hoje. Eu tenho necessidades. Eu creio que Deus vai operar na minha vida, trazendo para mim aquilo que eu necessito, porque eu coloco a minha dependência totalmente centrada em Jesus Cristo. A minha fé é totalmente direcionada para Ele. Por mais que difícil, às vezes, eu me encontro em situação que aparentemente aos meus olhos não tem jeito, mas para Ele tem, porque sobre Ele tem todo o poder e autoridade, e Ele também dá todo o poder e autoridade na vida de todos aqueles que creem fielmente em Teu nome. Em Marcos capítulo 25, como nós já mencionamos, nós poderemos ver todo o processo de cura dessa mulher, como que Deus operou de maneira poderosa na vida de uma mulher que era totalmente o quê? Desesperançosa. Era uma mulher que não tinha mais esperança nenhuma, porque ela padecia do quê? De uma enfermidade, a qual os médicos já haviam dito para ela que não havia jeito. Imagine uma pessoa padecendo de algo a qual os remédios e nem o conhecimento da época, o conhecimento médico da época, estava dando solução para ela. E quem era essa mulher? Essa era uma mulher anônima. A Bíblia não menciona quem era ela, qual era o nome dela, se ela era casada, se ela tinha família ou se não tinha família. Apenas uma mulher anônima, assim como muitos de nós um dia éramos antes de conhecermos a Jesus Cristo. Estávamos perdidos que em meio a uma multidão de pecadores, mas o Senhor, Ele conhece cada um de nós, Ele nos chama pelo nome, como está em Salmos 139, porque antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia pessoalmente. Mas, mediante a grande multidão de pecadores, essa mulher é uma mulher anônima, mas não para o nosso Deus. Então, o processo de cura dessa mulher foi algo extraordinário. Extraordinário. Foi tão extraordinário que no final da cura dessa mulher, o Senhor Jesus chamou ela de quê? De filha. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Olha só que algo extraordinário. Mas antes dele ter dito essas palavras para essa mulher, antes dele chamar ela de filha, antes dela alcançar todo o processo da cura, como disse antes, toda cura, ela tem uma história como pano de fundo. Todas as histórias bíblicas, ela tem uma história como pano de fundo. E qual era a história dessa mulher? Em Marcos 25, 26 nos fala que ela padecia, como já disse, de uma enfermidade há 12 anos e era desenganada pelos médicos, a qual ela gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela possuía de valor para tentar obter a cura. Porém, essa cura nunca chegou a ela, porque Deus já tinha um plano de salvação para ela, mas antes ela tinha que passar por toda essa dependência, ela tinha que passar por toda essa impossibilidade para que Deus pudesse alcançar ela de uma maneira especial, da mesma forma que Ele alcançou muitos de nós que estamos aqui nesse lugar. Assim como eu já disse, ela tinha o quê? Ela tinha 12 anos que padecia de uma enfermidade. Imagine você, uma pessoa padecendo
12 anos com uma enfermidade incurável, aonde ela não encontrava mais esperança alguma para a sua vida. Praticamente ela estava esperando o quê? A morte chegar até ela. Mas só que os planos do Senhor é totalmente ao contrário dos nossos. O homem tem planos, mas os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Os olhos do Senhor, o olhar do Senhor é totalmente diferente do nosso olhar. Os desejos do Senhor são totalmente diferentes daquilo que nós desejamos ou almejamos em nossas vidas. Provavelmente essa mulher ela desejava a morte, porque ela padecia de uma enfermidade que aparentemente não tinha cura. Agora imagine só você, imagine comigo uma pessoa ela começa a sentir alguns sintomas de enfermidade no seu corpo, ela decide ir ao médico, o médico faz todo o protocolo, né, que os médicos fazem, te examina, manda você fazer exame, a pessoa vai lá, faz o exame, traz o exame para o médico vai te diagnosticar com uma enfermidade que você só tem 50% de cura. Ou pior ainda, imagine você, essa pessoa ela recebe o diagnóstico do médico com apenas 20% de cura, ou para piorar, com 0% de cura. Qual seria o estado emocional de uma pessoa que tivesse recebido um diagnóstico médico desse? O estado emocional da pessoa praticamente se acabaria. A pessoa entraria em parafuso, a pessoa entraria em uma tristeza, uma depressão total. Quando estava preparando essa palavra, eu fui verificar, e existem estudos médicos que dizem que quando uma pessoa é diagnosticada com determinadas enfermidades, a qual aparentemente não tem cura, o estado emocional dessa pessoa, a pessoa entra em total depressão, a pessoa entra em tristeza, a pessoa ela só pensa em tirar a sua própria vida. Lembro de uma vez, na minha adolescência, perto da minha casa, surgiu um boato que uma pessoa havia morrido. Como era um bairro onde todos os vizinhos se conheciam, então essa notícia rapidinho chegou na casa de cada um. E aquilo foi um escândalo. Mas por que ela tirou a sua própria vida? Mais tarde se descobriu que ela recebeu um diagnóstico de uma enfermidade a qual ela achava que não havia mais solução para a sua vida. Olha só o que uma notícia ruim, desagradável é capaz de fazer na vida de uma pessoa. É capaz de fazer a pessoa tentar contra a sua própria vida. Assim como essa senhora que morava perto da minha casa, da minha fase da minha adolescência, retirou a sua própria vida, muitos têm o seu estado emocional abalado mediante as notícias ruins. E o que mais nós temos nos dias de hoje são pessoas, infelizmente, que estão retirando suas próprias vidas por causa de notícias ruins, como desempregos. Quantos pais de família estão tristes, com depressão, porque não consegue mais uma porta de emprego, no mínimo, ou um pouco abaixo daquilo que ele recebia para poder sustentar a sua casa? Quantas pessoas estão desesperadas nesse momento porque houve uma separação dentro do seu casamento, ou foram despejadas porque não tem mais dinheiro para pagar o aluguel? Sabemos que dependendo da pessoa, elas vão tentar retirar suas próprias vidas achando que não tem solução, mas em Cristo há solução para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, cansados e oprimidos das lutas e das adversidades desta vida. O próprio Senhor já nos menciona. João 16:33, com um versículo bem conhecido de todos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Infelizmente, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho andam em trevas, e aqueles que andam em trevas, infelizmente, não conseguem ainda enxergar essa maravilhosa luz do Senhor Jesus, que se manifesta para todos aqueles que têm fome e sede da sua presença. Como já disse antes, ela era uma mulher que era totalmente
desesperançosa. Ela não tinha mais ânimo, ela não tinha mais esperança em ser curada daquela enfermidade que a abatia. E ela não enxergava a possibilidade para a sua vida. Ela não enxergava nada que era capaz de ajudá-la, que era capaz de ampliar sua visão, de abrir o seu entendimento, algo que poderia alimentá-la com uma esperança, com uma alegria. Só vivia em uma vida de total desilusão. E ela era também uma pessoa desesperançosa por causa de quê? Em Levítico, capítulo 15, versículo 19 e 28, a lei mosaica tinha trecho da lei mosaica, tem trecho da lei mosaica que é especificamente para pessoas que sofriam dessa enfermidade a qual essa mulher possuía. Em Levítico capítulo 15, versículo 19 e 28 fala: se uma mulher se encontra nos seus períodos de regra menstrual, ela tem que ficar 7 dias afastada da comunidade. Agora, se o seu marido tentasse tocar, quisesse ter comunhão com ela nesse período de suas regras, ele também se tornaria o quê? Uma pessoa impura por causa do pecado, porque era considerado pecado. Agora imagine você, uma pessoa sofrendo 12 anos, que foi o caso dessa mulher, com um fluxo constante de sangue. Qual o tipo de relacionamento que essa mulher tinha conjugal dentro da sua casa? Qual era o convívio social que ela poderia ter? Praticamente nenhum. Isso trazia o que? Um desespero, uma angústia profunda, um sentimento de desprezo, de segregação por algo a qual ela foi vitimada por uma enfermidade. Isso lhe trazia o que? Uma tristeza total, uma desilusão total. Agora imagine só se essa mulher, ela fosse mãe, se coloca no lugar dela, se ela fosse uma mãe que não poderia abraçar os seus filhos, uma mãe que não poderia beijar os seus filhos. Ela seria uma mãe que estaria o quê? 12 anos afastada do seu convívio social, tanto social, familiar e religioso, porque ela também não poderia participar das festas religiosas, que era muito comum naquele período. Mas, assim como essa mulher, inúmeras outras pessoas estão afastados dos seus convívios social por outras marcas de pecado. Se olharmos para a Cracolândia, lá em São Paulo, que volta e meia tem alguma evidência na televisão, observamos que ali existe pais, mães, filhos, tios, sobrinhos, avós, que estão vivendo numa vida de total pecado, conduzido pelas trevas para uma morte eterna, porque o pecado os afastou do convívio social, do convívio familiar. Quando uma pessoa ela fica longe do seu convívio familiar, ela entra em uma depressão total, porque o convívio familiar traz alegria, traz esperança para aquelas pessoas que estão abatidas, tristes, em meio a problemas da vida. Não há nada melhor quando você chega em casa depois de um dia de aborrecimento do teu trabalho. Não há nada melhor que você chegar em casa, você ver os seus filhos abraçados, beijá-lo, conversar com a sua esposa depois que teve um dia carregado. Não há nada melhor. Agora imagine essas pessoas que vivem na Cracolândia, totalmente afastadas do convívio da sua família, dos seus amigos por causa das drogas. É uma pessoa que são pessoas que são totalmente desiludidas, são pessoas que amargam as consequências do pecado. Às vezes ela nem sabe que aquela condição que ela se encontra naquele momento é causada pelo pecado, porque ela ainda não teve o entendimento total, absoluto, do poder milagroso e poderoso que tem as Escrituras
como que as Escrituras do Senhor é capaz de transformar pessoas que antes estavam totalmente perdidas e desiludidas neste mundo de pecado. Assim como essa mulher, um dia ela estava desiludida, perdida, houve para ela o quê? Salvação. Houve para ela o remédio necessário para a cura das suas enfermidades. Assim como muitos estão ainda perdidos e precisa desse mesmo remédio que um dia alcançou a vida dessa mulher. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa frase do Senhor é para todos aqueles que não têm mais esperança alguma nessa vida. Talvez você que esteja em casa me ouvindo pregar essa palavra talvez seja interessada totalmente para você, está cabisbaixo, triste, desiludido. O Senhor é a única esperança para a sua vida. Vinde a mim como estáis, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra do Senhor, ela é poderosa na vida daqueles que têm sede e fome da justiça de Deus. Assim como um dia eu tive fome e sede da justiça de Deus, e hoje estou neste lugar, creio que aqueles que também têm essa sede, têm essa fome, possam se encontrar com o Senhor de maneira poderosa, porque Ele está de braços abertos te esperando e de forma sem igual. Ela era uma mulher também que colocou a sua de fé, porém ela colocou a sua fé em objetivos errados. Ela objetivou a sua fé no dinheiro que ela possuía. Ela objetivou a sua fé na cura através do médico. Mas sabemos que quando nós colocamos a nossa fé, depositamos a nossa fé em coisas que não nos trará retorno algum, nós vivemos numa vida total desilusão. Eu não estou dizendo aqui que ter dinheiro é ruim. Eu não estou dizendo aqui que você ter condições de pagar um bom plano de saúde e assim, através desse plano de saúde, ter bons médicos te atendendo para a cura da sua enfermidade é ruim. Eu estou falando no caso de colocar a nossa fé em coisas que talvez não nos tragam o retorno necessário para aquela luta, para aquela adversidade que nós encontramos. O motivo de ter muitos cristãos fracos na fé é que nós só colocamos as nossas causas na mão do Senhor quando elas estão acontecendo. Só colocamos as nossas lutas para que o Senhor venha resolver, venha com providência, é quando nós estamos na luta. Mas na verdade esse processo é errado. O correto é nós estarmos fortificados no Senhor antes que os grandes vendavais se achegam em nossas vidas. É necessário que nós tenhamos uma vida de comunhão com o Senhor antes que os Golias se manifestem para nos derrubar. E como que é isso? É ter uma vida de oração, ter uma vida constante na busca e no conhecimento desse Deus de quem nós servimos. É estar trabalhando de maneira amorosa na obra do Senhor. Não fazer a obra do Senhor porque você acha que através de fazer a obra do Senhor você vai conseguir uma bênção, você vai conseguir uma salvação. Não, trabalhar na obra do Senhor, buscar a presença do Senhor, porque você o ama e deseja ter Ele como seu amigo, como seu Pai, como seu Senhor. Quando esses momentos de tribulações, de lutas e adversidades chegarem até nós, você vai estar o quê? Fortificado, alicerçado no Senhor, pronto para enfrentar o bom combate, como diz o apóstolo Paulo. Porque quando nós buscamos a presença do Senhor para que Ele nos venha nos fortificar na hora da luta, a luta se torna muito mais difícil. Por causa de quê? Porque você não havia exercido a sua fé.
Por isso que a palavra do Senhor, por isso que no meio de vós há tantos fracos e doentes. Por causa de quê? Porque não exercitava a sua fé antes que os grandes embates se acheguem até você. Um soldado no quartel, ele está sempre o quê? Procurando se preparar para que um dia viesse a guerra, para que o dia que a guerra chegar, ele está preparado para um combate. E na nossa fé é a mesma coisa. Nós temos que estar buscando comunhão com o Senhor todos os dias, para quando enfrentarmos os Golias que se manifestam todos os dias tentando nos roubar a nossa fé, tentando roubar a nossa alegria, a nossa esperança de estar na presença do Senhor, para quando esse dia chegar nós estarmos aqui fortificados em Cristo Jesus. E quando é que a vida e a sorte dessa mulher mudou? Foi quando ela ouviu dizer que havia um homem que estava passando pela sua cidade, e no qual esse homem lhe operava o quê? Milagres e prodígios. Isaías diz: a terra que andava em trevas viu a maravilhosa luz do Senhor. Salmos capítulo 126, versículo 1 nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de alegria. Esse foi o estado emocional dessa mulher, desde o momento que ela ouviu que havia o quê? Esperança para a sua vida. Que para a sua vida ainda havia o quê? Solução. Quando ela ouviu que havia um homem que operava milagres, que ouvia um homem que operava prodígios, um homem que fazia o cego enxergar, o mudo falar. Foi quando ela ouviu que Jesus estava passando pela sua cidade. Olha a importância que nós temos para o reino de Deus. O Senhor nos chamou como discípulo dele. Discípulos para quê? Para proclamar o Evangelho. Essa mulher, com certeza, ela ouviu alguém falar, alguém que já havia experimentado esse dom maravilhoso, e Jesus estava manifestando para todos aqueles que andavam em trevas. Ela ouviu falar, e logo ela se encheu de alegria em seu coração. Então, o nosso chamado na presença do Senhor é essencial, porque a pregação do Evangelho, o Senhor não deu a anjos, o Senhor deu a homens. O Senhor entregou esse papel aos seus discípulos, que somos cada um de nós que estamos aqui neste lugar. Cada um de nós temos um papel fundamental dentro do Evangelho. Proclamar o Evangelho da salvação, seja aonde que nós estivermos. Aonde que nós estivermos, temos que dar o bom testemunho do Senhor Jesus, que nos tirou das trevas para a luz. Assim, através da pregação desse Evangelho, através do testemunho, essa mulher encontrou o que? Esperança. E quantas pessoas estão sem esperança alguma no mesmo ambiente que nós vivemos no nosso dia a dia? Quantas pessoas estão tristes, cabisbaixos, enfermas, não só na carne, mas principalmente na alma? Quantas pessoas estão retirando a sua própria vida, como mencionei no início dessa palavra, porque elas acham que não tem esperança alguma. Então, o Senhor entregou a cada um de nós esse mistério. E qual o mistério? Pregar o Evangelho da salvação para todos aqueles que estão perdidos e andando em trevas. Então, essa mulher, quando ouviu a fama de Jesus, ela foi correndo, como diz no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe as suas vestes. Agora imagine essa mulher. Ela padecia de uma enfermidade, no qual era o fluxo de sangue constante. Se ela sofria de um fluxo de sangue constante, com certeza ela tinha anemia. Para aqueles que sabem o que é anemia, é uma doença que te enfraquece. Você não tem forças nem para se levantar na cama durante o dia.
Conheço uma pessoa que ela padeceu dessa enfermidade, e ela, todos os dias, quando estava padecendo dessa enfermidade, ela falava: estou me sentindo fraco, estou me sentindo cansado, não consigo nem me levantar da minha cama. A sensação de desmaio é até quando estou dormindo. Então, como que essa mulher teve a capacidade de se levantar do local que ela se encontrava para ir até Jesus, já que ela se encontrava fraca e totalmente debilitada fisicamente? O nome dessa palavra se chama determinação. Quando nós estamos determinados a fazer a vontade do Senhor, não importa o estado emocional que nós nos encontramos, nós encontramos ânimo no Espírito Santo para fazer o quê? A vontade do Senhor. E ela, ouvindo, sabendo que Jesus estava naquele lugar, e ela sabia, pelo Espírito, vamos dizer, se ela colocasse a determinação de ir até Jesus, ela seria alcançada e seria livre daquela prisão que era chamada enfermidade. Ela seria livre daquela enfermidade que estava a aprisionando. E o mais interessante da cura dessa mulher não foi o fato dela ter sido curada, quanto como a grande multidão cercava Jesus, suplicando que Jesus tocasse neles para ser curado, como foi o caso do paralítico do tanque de Betesda, o qual precisou que Jesus pegasse ele, tocasse nele para ser curado. Como foi o caso da filha de Jairo, precisou que Jesus tocasse na filha de Jairo para ser tocada, para ser curada. Mas no caso dessa mulher, o milagre dela foi totalmente extraordinário. Por causa de quê? Porque ela ousou tocar em Jesus. Quando nós ousamos tocar em Jesus, o nosso procedimento de fé é totalmente diferente daqueles que ficam esperando Jesus o alcançar, tocar neles. A atitude de fé, de encorajamento dessa mulher foi totalmente diferente de todos aqueles que se encontravam naquele lugar. Nós temos que desejar em nossos corações, todos os dias, tocar em Jesus, buscar Jesus, porque isso trará para nós uma fé essencial. A nossa fé será uma fé totalmente diferenciada. Quando nós queremos buscar a presença do Senhor, quando nós queremos nos alimentar da presença do Senhor, o mover do Senhor nas nossas vidas é totalmente diferente daqueles que ficam esperando a bênção chegar até a sua vida. Mas quando você começa a buscar a presença do Senhor, para que Ele venha agir de maneira extraordinária na sua vida, o mover do Senhor em seu favor é totalmente diferenciado, como foi o mover do Senhor Jesus na vida desta mulher. Meus amados, não fique na dependência de alguém estar sempre orando por você. Não fique na dependência de alguém trazer o seu nome num pedacinho de papel e colocar ali para que a igreja ore. Tenha sempre a atitude, a determinação que essa mulher teve de buscar a presença de Deus, de buscar a presença do Senhor, antes que as grandes tribulações desta vida cheguem até você. Firme-se no Senhor, firme-se na palavra de Deus, firme nesse amor sem igual que Ele tem para dar para todos aqueles que buscam a sua presença, sem olhar as suas adversidades, sem olhar os problemas que se levantam todos os dias sobre a nossa vida. Estar buscando a presença do Senhor a toda hora, a cada momento, buscar a presença do Senhor em espírito e em verdade, buscar a presença do Senhor pelas madrugadas, buscar ter amizade com o Senhor.
Não olhar somente para Ele como um Deus onipotente, poderoso, a qual nós não poderíamos alcançar, mas olhar para Ele como um amigo que está conosco nas nossas lutas, adversidades, daquele amigo que supre as nossas necessidades nos nossos dias de angústias, aquele amigo que nos traz consolo através da sua palavra, aquele amigo que nos traz esperanças nos dias angustiantes desta vida. O Senhor deseja que nós o chamemos de amigo. Se você olhar João capítulo 14, versículo 21, ele diz: já não vos chamo mais de amigos, por causa de quê? Porque já fiz conhecer a você tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu anseio. E o que Jesus anseia que nós viemos a fazer no nome dele? Pregar a tua palavra. A esses o Senhor chama de amigo. A esses o Senhor revela tudo aquilo que ele deseja fazer, tudo aquilo que ele deseja que você faça em prol do reino dele. A esses, de maneira carinhosa, de maneira sem igual, ele nos chama de amigo. E com o entendimento que essa palavra nos traz, e qual o entendimento que essa palavra vem nos elucidar nessa noite? Procurarmos sempre a presença do Senhor, porque somente na presença do Senhor encontraremos determinação, coragem e ousadia para vencer as lutas desta vida. Somente em Cristo nós temos solução para todas as nossas adversidades, seja ela familiar, seja ela na área profissional, seja ela qual for, sempre colocarmos o Senhor à frente das nossas necessidades, nunca colocarmos as nossas necessidades, nunca colocar a nossa fé naquilo que nunca nos trará retorno algum. A nossa fé tem que estar totalmente entregues nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Essa é a palavra que eu tenho para trazer nessa noite, que nós temos que crer no milagre do Senhor Jesus todos os dias. Nós, como filhos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, o milagre faz parte da vida do cristão. Os grandes milagres ainda ocorrem? Sim, ocorrem na vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, na vida de todos aqueles que descansam na presença do Senhor. Ele quer nos chamar de amigo, Ele quer nos tratar a cada novo dia, a cada nova manhã, nos trazendo esperança em meio às grandes lutas e adversidade desta vida. Coloque a sua fé totalmente centrada no grande eu sou, naquele que se manifestou em carne, naquele que morreu a nossa morte para nos conceder vida e esperança, para nos conceder a vida eterna no seu nome. Amém, amados? Vamos orar? Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado pela presença do teu Santo Espírito, obrigado, Senhor, pelos milagres, Senhor, que estão alcançando todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, que essa palavra possa ter tido o endereço correto, que é o coração de todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, como era essa mulher, Senhor, que sofria do fluxo de sangue. Meu Deus, alcance todos aqueles que encontram desesperançosos neste mundo. Ó Senhor, alcance, Senhor, todos aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados das lutas e das adversidades desta vida. Age de maneira extraordinária, age de maneira poderosa, liberta-os do cativeiro do pecado, traga eles, Senhor, para a sua presença, traga eles, Senhor, o entendimento necessário para que eles possam se arrepender da vida vil e pecadora que eles se encontram. E só Tu, Senhor, tens esse poder, só Tu, Senhor, tens esta autoridade, através da Tua palavra e da ação poderosa do Teu Santo Espírito.
alcance meus amados, alcance cada um deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém.